aqui justamente para mostrar para vocês que nem sempre é uma obra que pertence a um determinado período, a um determinado estilo, é 100% aquele estilo. A gente faz generalizações, mas os autores, os pintores, os músicos, eles têm liberdades individuais de escolher o caminho de suas obras. Essa obra, Memórias do Sargento de Milícia, é um exemplo disso, porque apesar de ser sim uma obra romântica com muitas características desse período, ela tem umas pinceladas realistas, umas pinceladas é, de trazer um pouco a crueza da situação, que ainda não era vista em outras obras, certo? E a questão justamente pergunta sobre isso. O que é que isso indica? O que isso sugere? Vamos lá. Letra A. Isso indica que a estética do romantismo só seria introduzida no Brasil anos depois de sua redação, falso, já estava introduzida, já fazia parte, certo? Inclusive da própria obra. Letra B. Ela pertence à cultura oral popular do Rio de Janeiro, joanino, ignorando assim as características das correntes literárias de origem europeia. Não, gente, ela não ignora, ela reproduz, certo? E pertence dessa forma. Vou pular a letra C, vamos para a letra D. Ela constitui uma antecipação do realismo, que só viria a se instalar entre nós uma década mais tarde. Eu entendo que quando a gente fala pinceladas, sugere, pode pensar nisso. Porém, ela não é antecipação. Ela não é uma obra realista em um mar de românticos. Não, ela é uma obra romântica que tem diversas características românticas. Ela, inclusive, é uma idealização gigante de um herói nacional, algo que o realismo, como a gente já conversou, nega e não gosta disso, certo? Então, letra D está errada. Letra E. Seu autor, malgrado seu talento pessoal, era passadista e se conservava filiado às correntes literárias classicistas. Não, gente, lembra que o romantismo ele quer retomar aquela época da igreja, a questão da moral muito forte, negando um pouco justamente o classicismo e o renascimento, tá certo? Letra C, nossa resposta, fala o seguinte: o romantismo, longe de ser monolítico, comportava diferentes vertentes estéticas e ideológicas, às vezes contraditórias entre si. O que é que eu estava falando? É uma escola, é um movimento, reproduz muitas coisas de forma parecida, porém os autores têm liberdade e às vezes não segue a forma. Eles podem ter a liberdade de mexer um pouquinho na receita. Questão 9. O romance Memórias Póstumas de Brás Cubas é considerado um divisor de água tanto na obra de Machado de Assis quanto na literatura brasileira do século XIX. Indica a alternativa em que todas as características mencionadas podem ser adequadamente atribuídas ao romance em questão. Letra A. Rejeição dos valores românticos, narrativa linear e fluente de um defunto autor, visão pessimista em relação aos problemas sociais. Aqui, gente, o erro, quando você lê assim rápido, você até pensa, nossa, é essa, mas aí você tem um detalhe. Narrativa linear e fluente. A narrativa desse livro não é linear. É uma narrativa um pouco bagunçada. Ele tem primeiro que é uma pessoa que já morreu, que está contando. Então, isso aí já é uma questão que já difere do linear e do fluente, certo? Letra B. Distanciamento tendência científico errado, gente. Lembra? O, o Eita, até que eu errei agora. O relativismo, não. Vou voltar aqui, calma. O realismo. O realismo não distancia da ciência, não distancia do Renascimento, ao contrário, ele retoma esse período, certo? Letra C, crítica do realismo literário, não, ao contrário, é uma obra do realismo literário. E letra D, nossa resposta, abandono das idealizações românticas, uso de técnicas pouco usuais de narrativa, sugestão implícita de contradições sociais. Perfeito. Questão letra 10, tem um texto aqui grande falando um pouquinho sobre. É um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não vou ler novamente porque estou aqui sem muito tempo. E logo depois tem uma imagem, que aqui no meu slide está torta, mas na apostila está bem direitinho, que é uma imagem que está reproduzindo o enterro que o texto acabou de falar, certo?
E a questão pergunta de comparar o texto Machado de Assis com a ilustração de Portinari. É correto afirmar que, letra A, apresenta detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal. Letra B, retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis. Letra C, distorce a cena. Letra D, expressa o sentimento inadequado à situação. Ou letra E, contraria o que descreve Machado de Assis. Percebe que quando tem assim, distorce a cena e contraria a cena, é um pouco a mesma coisa, quer dizer. Então você já fica meio assim, mas se eu marcar essa, tá certo, então já discorda. A resposta aqui é a letra A, que é a representação da cena, porém com alguns detalhes ausentes, certo? Um deles, por exemplo, a questão da chuva, que ele fala aqui. Então, são algumas que vocês olham direitinho aí depois e observam. Questão legal, uma questão que muito, muito fácil de ser vista no Enem, comparando arte com literatura, muito, muito, muito possível mesmo. Questão 11. Das características abaixo, assinale a que não pertence ao realismo. Letra A, preocupação crítica. Letra B, visão materialista da realidade. Letra C, ênfase nos problemas morais e sociais. Letra D, valorização da igreja. E letra E, determinismo na atuação das personagens. Gente, sem dúvida aqui, né? Letra D, valorização da igreja não faz parte do realismo. O realismo quer quebrar com a igreja, quer quebrar com essa moral. Ao contrário, ele quer mostrar uma sociedade muito mais pautada na ciência, tá? Letra 12. Podemos verificar que o realismo revela, alternativa 1, senso do contemporâneo, encara o presente do mesmo modo que o romantismo se volta para o passado ou para o futuro. Verdadeiro, é o agora que conta. Letra 2. Número 2. O retrato da vida pelo método da documentação, em que a seleção e a síntese operam buscando sentido para o encadeamento dos fatos. Verdadeiro, novamente. E letra 3, alternativa 3, técnica minuciosa, dando a impressão de lentidão, de marcha quieta e gradativa pelos meandros dos conflitos, dos êxitos e dos fracassos. Perfeito, as três estão corretas, certo? Sobre o realismo, a estatística correta mais uma vez. Letra A. O romance é visto como distração e não como um meio de crítica às instituições sociais decadentes. Sobre o realismo, a alternativa correta. O romance é visto como distração e não como um meio de crítica às instituições sociais decadentes. A primeira parte, sim, é visto como distração, porém ele é utilizado como meio de crítica, a crítica ao casamento, a crítica aos padrões românticos. Então, a letra A está parcialmente correta, mas não é nossa resposta. Letra B, os escritores realistas procuram ser pessoais e objetivos. Objetivos sim, porém pessoais não. Eles trazem a frieza como observadores. Letra C, o romance sertanejo ou regionalista originou-se do realismo. Falso. Letra D, o realismo constitui uma oposição ao idealismo romântico. Perfeito, como a gente sempre falou, o realismo ele surge para se opor ao romantismo, para recuperar as origens renascentistas. E letra E, o realismo vê o homem somente como um produto biológico. E falso, para o realismo, o homem também é um produto do meio. Questão 14, nossa última questão, também de alternativas, prometo não falar que são letras. Estão perguntando quais são as corretas de acordo com o contexto histórico. Alternativa número 1. O Brasil vivia tempos de calmaria política e social. Havia um clima de conformidade configurando o contentamento da colônia com sua metrópole, Portugal. Letra 2. Alternativa 2. Em virtude das intensas transformações sociais e políticas, o Brasil foi retratado com fidedignidade, reagindo às propostas românticas de idealização do homem e da sociedade. 3. O país vivia o declínio da produção açucareira e o deslocamento do eixo econômico para o Rio de Janeiro em razão do crescimento do comércio cafeiro. Dessa questão aqui, a 3 está correta. A 1, a gente fala que está falsa. A gente está justamente vivendo um período em que de dependência, né, de república, de instituições republicanas no país, né, até o final do século, a segunda metade do século XX para o final do século XIX, desculpa. E a 2,
falando das intensas transformações sociais e políticas, o Brasil foi tratado com fidelidade. Beleza, então 2 e 3 corretas, 1 errada. A gente tem aqui 4. Teve grande influência das teorias positivistas, originárias da França, isso mesmo, onde também havia um movimento de intensa observação da realidade, descontentamento com os rumos políticos e sociais do país. E 5. Surgiu na segunda metade do século XX, século XIX. Olha assim, o mesmo erro que eu cometi na outra vez. O século é 19, não é 20. Então, a gente tem aí 2, 3 e 4 como corretas, letra D. É isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que tenha dado para entender um pouquinho melhor como é que o realismo cai em questão. Qualquer dúvida, falem com a gente. Um beijo.